E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje vou testar aqui o beta aberto do BF6, mas dessa vez aqui num cenário bem específico, né? Vou testar aqui no gráfico integrado do processador. O processador aqui é o Ryzen 7 7800X3D, e sim, ele tem gráfico integrado, mas basicamente ali processadores da linha 7000 e 9000, né? Tem ali um gráfico integrado bem básico, integrado ali no processador. É claro, tirando ali a linha F, né? Que não tem gráfico integrado. Mas basicamente aí a maioria dos Ryzen do AM5, né, vem com gráfico integrado básico ali dentro. Mas aqui basicamente é somente para dar vídeo. Então aqui ó, você pode ver que ele nem tem um nome específico, é um nome genérico, né? AMD Radeon Graphics. Aqui o shader é somente 128. Então é bem pouquinho, né? Somente aí para dar vídeo mesmo, enfim, fazer aí com, enfim, mexer uma vez ou outra ali com planilha, né? Mas ele tem suporte aqui ao GTX 12, inclusive tem suporte ao Ray Tracing, por incrível que pareça, por mais que ele seja fraco, né? Ele é baseado na arquitetura RDNA 2, então por mais que ele seja minúsculo, ele sim, ele tem suporte a Ray Tracing. E o tipo de memória que ele utiliza é o DDR5, até porque ele pega a memória RAM, né, para fazer como memória de vídeo, porque ele não tem ali o espaço suficiente, né, para ter uma memória só para ele. Enfim, aqui eu separei 8 GB aí para GPU integrada. Essa alteração aqui você faz lá na BIOS. Lá você consegue colocar 512, 1 GB, 4 GB, 8 GB e também 12 GB. Pelo menos aqui na BIOS da placa-mãe das ROG, né? Eu coloquei 8 GB até porque esse jogo aqui, pelo que eu já testei, ele utiliza ali com gráfico no mínimo cerca aí de 5 GB de VRAM, então passaria um pouco, né? E como na BIOS não tinha a opção de 6 GB para me alocar, eu coloquei aqui 8. E como eu tenho 32 GB de memória RAM, então aqui ficou disponível 24 GB, o que já é o suficiente. Enfim, o driver aqui é o 25.8.1, que é o mais atual do momento, né, que já traz suporte à beta dele. E eu vou testar aqui no 720p e também 480p. Eu já testei aqui um pouco antes, né, para saber como é que rodava aí. E já adianto que nem pretendo subir para o gráfico médio alto aí, porque não vai aguentar não. Então vou colocar aí, com gráfico no mínimo, 720p, e vou utilizar o FSR caso precise. Então bora lá. Enfim, primeiro teste aqui no BF6 Beta. O gráfico aqui tá tudo no mínimo, então tudo no baixo. Ó. Tudo que eu pude abaixar aqui eu abaixei, desliguei. E aqui o FSR, né? Tá desativado. Na verdade tá no AA nativo. E o piscarinho desativado, geração de quadros desativado também. E aqui na resolução eu deixei no 720p, aí ó, 1280 por 720. E depois vou testar no 480p. Então bora ver aí. E tá aí, começou aqui a partida, ó, olha aí que tá rodando a 16, 17 FPS. É aquilo, né? Se abriu, então roda. A 20 FPS. Pra mim aqui tá uma dificuldade imensa de enxergar longe, porque o monitor é Full HD, né? Então no 720p fica muito borrado. Inclusive para mexer o mouse aqui, ó, tem um atraso muito grande e fica bem esquisito. Sobre a VRAM ali, ó, tá usando 3600. Eu achei que usaria até mais. Eu acho que tá até tranquilo, então eu acho que daria até para mim alocar ali na BIOS, né? Uns 4 GB aí para GPU integrado. Está aí. A GPU ela consome ali cerca de uns 40, 60 watts, a GPU integrada. E o clock ali 2.2, né? E a temperatura dela ele não mostra, até porque é o mesmo sensor aí do processador, né? Então tá aí na casa dos 53 graus. Então é isso, né? Acho que já dá pra ver que deve rodar assim mesmo, ó. Nossa, inclusive pra mirar... Nossa... É o 16, 17 FPS. É aquilo, se abriu então roda, mas rodar é uma coisa, rodar bem é outra coisa, né? Enfim, então acho que eu vou colocar aqui já o FSR, né? Não tem como, sem o FSR aqui não dá. Inclusive vou colocar no modo mais agressivo aqui, né? Colocar FSR aqui ó, no modo desempenho ultra. Até porque modo qualidade ou balanceado aí não vai ser o suficiente. Então agora, FSR modo desempenho ultra, tá rodando aí na casa dos 35. É aquilo. Tá dando pra jogar, mas pra ver longe, ó,
Quase não dá pra ver. Então vai ser uma dificuldade imensa aqui pra enxergar longe, né? Só vai dar pra ver os inimigos aí quando estiverem mais perto. Nossa, tô vendo nada, mano. Ali, ó. Nossa. 24, 25 FPS. O uso de VRAM se mantém ali o mesmo, né? 3.5. Nossa, tá muito feio, na moral. Sem brincadeira, eu não consigo enxergar nada de longe. Aí, ó. Eu achei que o cara que tava vindo aqui, ó, era as folhas ali, ó, daquele arbusto ali. Nossa. Aí o boneco se movimentando aqui, ó. Fica todo pixelizado, com um contorno muito esquisito. Nossa, tá muito feio. Então é isso, né? Deve rodar aí na casa dos 25, 30 FPS. E agora se eu colocar aqui, ó, a geração de quadros, hein? Então aqui, ó. Ligado. E agora tá rodando aí nos 45, 43. Nossa, qualidade visual tá esquisita demais, mano, olha. Inclusive o input lag tá bem alto, porque, enfim, o FPS base já é baixo, né? Nossa! Não consigo ver nada. Nossa, sem chance. Tá um input lag muito alto, não dá pra ver longe. E é isso, né? E quando eu movimento assim o mouse, ó, fica mais borrado ainda por causa do gerador de quadros, né? Nossa, da onde que eu tomei o tiro? Nem vi. Então é isso aí. Basta lembrar que esse gráfico integrado aqui ele é mais fraco do que o gráfico integrado do 8400G, do 8500G, do 8600G e também do 8700. Nossa, tô vendo nada. Meu Deus. Nossa, deu nem pra ver. E a VRAM ali não passa de 4 GB, né? Então, eu acho que talvez no gráfico integrado do 8700G, que é bem mais forte, né? Também do 8600G deve rodar bem melhor do que isso aqui. Até porque esse gráfico integrado aqui é só mesmo para dar vídeo, né? Enfim, aqui é um teste bem fora da realidade, né? Só para ver se pelo menos abre. Então é isso aí. Agora acho que eu vou testar aqui no 480p, porque no 720p, né? Fica muito pesado. Então aqui, ó, vou vir aqui. Gráfico, vou desligar aqui o FSR, né? Também vou desligar a geração de quadros. E colocar na resolução mais baixa. Então aqui, ó. 640 por 480. Resolução mais baixa aqui do jogo. E é isso aí. Vou manter aqui. E agora, ó, sem ajuda nenhuma, tá rodando aí na casa dos 42 FPS. E tá bem pior do que com FSR, hein? Porque, ó, não dá pra ver nada de longe. Tá de fato muito feio. A VRAM ali parece que aumentou, né? Tá em 3.7, mas nada muito acima, né? Uns 200 megas aí. Tentar subir ali no tanque.
Vai, 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 vai. Destruíram o tanque. E é isso aí, ó, 30 FPS. Inclusive, para ler aqui os nomes, né, tá bem difícil porque tá minúsculo. E aqui já vou chutar o balde, né? Vou colocar aqui o FSR modo desempenho ultra. Imagina, FSR no 480p, hein? Desempenho ultra. E agora sim tá bonito, hein, ó. Mas o FPS não subiu muito não, hein. Nossa, olha isso. Lisinho. Olha lá, 3.7 GB de VRAM. Alguém tá atirando aqui, mas eu não consigo nem ver. E a 49,50. Nossa, tá muito feio. Parece que eu tô jogando uma versão de Nintendo Switch. Nossa, tá feio demais. Parece que eu tô jogando PlayStation 1. E acho que eu vou ligar aqui o gerador de quadros. Bora ver o que é que vai dar aqui. Aqui, ó, gráfico. Geração de quadros do FSR ativo. E nossa! 70 FPS, hein? Tá rodando. Tá liso, né? Mas também tá daquele jeito, ó. Não consigo... Nossa, não tem nem como ver. Tá... Acertei um tiro ali em alguém. Acho que ali é um tanque que tá ali, né? Nem dá pra ver direito. Pegou em alguém ali. Levei um ainda, hein? Nossa. Nossa. Então é isso aí, né? Com gráfico integrado aqui, pelo menos ele abre. Agora rodar bem é outra coisa, né? Até o chão fica borrado. 90 FPS, vai, ó. Se você olhar pro chão, ó, 100 FPS, hein? Tá aí, ó. 120 aí, ó. Tá liso, hein? Você olha pro céu também, ó. Aí dá bastante também, ó. 140, hein? Nossa, aquela grade ali, ó. Nem dá pra ver direito, ó. Às vezes ela some e aparece. Nossa! Meu Deus, velho. Tá com o input lag muito alto. Quando eu mexo o mouse assim, ele demora pra caramba pra responder. Então é isso aí, né? Um gráfico integrado aqui dos Ryzen 7000. Ele roda assim. É aquilo que eu disse, no Ryzen 8000 ele tem um gráfico integrado bem melhor, então deve rodar pelo menos aí com mais FPS, né?
Isso aqui é um teste num cenário muito... Nossa. Então é isso aí. Dá pra jogar? Até dá, mas é aquilo, né? Você não consegue enxergar longe. Também tem um input lag muito alto, caso você ligue o gerador de quadros. E o FPS fica variando muito, né? Até porque o gráfico integrado ele é bem fraquinho. E é isso aí. Pelo menos aqui na questão de VRAM, né? Ele não ultrapassou os 4 GB. Então, eu acho que eu aloquei até demais, né? Talvez se eu colocasse ali 4 GB mesmo já seria o suficiente. Então é isso aí. E obrigado para você que assistiu até o fim. E até o próximo vídeo aí. Falou!